vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? Qual é a ação do Espírito Santo? Qual a diferença do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo? Vamos falar sobre isso hoje. O batismo nas águas, o pastor leva você está dentro do padrão de não fazer as coisas erradas, você já percebeu que Deus é o Senhor, você não comete pecados mais, você fica pronto para o batismo nas águas. Você comete pecado porque a gente já comete pecado desde a hora que a gente levanta, mas aí você está pronto para o batismo nas águas. Só que tem um detalhe: o batismo do Espírito Santo é diferente. Você é escolhido por Deus para receber esse dom do Espírito Santo. Ele é diferente, porque o batismo do Espírito Santo, ele entra na sua vida, ele faz uma transformação na sua vida diferenciada, é muito diferente. É como se você tivesse uma linha certinho da sua vida, como se você reconhecesse coisas que outras pessoas não pudessem reconhecer. Você reconhece também que Jesus Cristo é o único Senhor. Procura andar sempre no caminho de Deus. Reconhece imediatamente aquilo que não é do Senhor. Então o Espírito Santo ele vem muito nessa linha, o reconhecimento do que não é do Senhor. Porque hoje em dia estão pregando muita coisa que dizem que é de Deus e não é. O que devemos seguir hoje? Meu ponto de vista e minha opinião, a palavra deixada por Jesus Cristo foi a Bíblia Sagrada. Ali você encontra tudo o que está escrito ali, é a verdade de Cristo deixado. Só que eu vejo pessoas pegando pequenos textos e falando sem o contexto, transformando as palavras da Bíblia em coisas que não tem nada a ver, colocando palavras da Bíblia ao seu bel prazer para si próprio, para levar vantagem. E não é assim que funciona. A Bíblia tem o contexto, o texto e o contexto. Você tem que ler o texto para depois ter o contexto daquelas palavras que foram faladas. Não você fazer a leitura do texto só aquele pedacinho. Ela tem uma explicação ampla do que é aquilo. Tem pessoas que pegam um pedacinho da Bíblia e quer agir por si próprio, sem colocar o contexto. E isso não é válido, tá? Isso não é válido, porque o texto bíblico sem um contexto, ele não tem uma explicação ampla do que significa aquela explicação. E muita gente faz isso. Por quê? A Bíblia é a palavra. O que está escrito nela tem que tentar ser seguido, porque nós somos falhos. Não conseguimos seguir tudo que está na Bíblia. Não conseguimos. O próprio Jesus, ele se irou no templo. E ele quebrou as coisas, saiu dando chicotada. Ele ficou bravo, ele perdeu, ele em si perdeu a capacidade de um pensamento puro. Ele ficou irado porque eles estavam fazendo coisas no templo de Deus que era contra o próprio Deus. Então temos que analisar bem a Bíblia, os textos bíblicos, para não lermos a Bíblia e interpretarmos da nossa forma. Por isso que o Espírito Santo de Deus será a sua arma contra o maligno, para você ter o discernimento espiritual, onde você tem a capacidade e o dom de discernir
palavras de Deus e palavras não de Deus. Não importa quem esteja pregando essas palavras, tá? Tem que estar dentro de um contexto bíblico e você vê que é de Jesus Cristo aquelas palavras. E você vai reconhecê-las com o dom do Espírito Santo. Quando alguém começar a falar para você, você vai reconhecer o que é de Deus, o que é do Espírito Santo e o que é da carne, tá? Porque hoje em dia o mundo jaz do maligno, ele está corrompido. Então esse discernimento do Espírito é muito importante, porque você vai saber quando é do Espírito e quando é da carne. E quando você conversar com alguém que é da carne, você vai reconhecer imediatamente que ele não vai entender o que você fala, ele não vai entender as suas palavras e vai contra você. Porque ele é da carne e você do Espírito, se você for batizado no Espírito Santo. Se você tiver o dom do Espírito Santo que Deus lhe deu de graça, porque o dom do Espírito Santo Deus te dá de graça. O dom do Espírito Santo não é que você vai virar o próprio Jesus, não, tá? Você vai ter um dom de discernimento espiritual. O que é o dom do discernimento espiritual? Quando você faz o discernimento do que são as palavras de Deus, os que são coisa de Deus e os que não são. Não é que você virou santo, não. Você só vai ter o discernimento e vai ainda continuar tendo o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Só que você vai ter o discernimento. Você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus corretamente. Então essas palavras que eu tenho para hoje, pessoal. Espero que eu tenha explicado mais ou menos aqui, né? E que esteja tudo na paz do Senhor com vocês. Andem no caminho do Senhor. Eu sei que é difícil andar no caminho do Senhor. É difícil. Porque o mundo hoje, ele está nas trevas. Ele está te chamando para fazer coisas que não é de Deus. Todas as noites, todos os dias, quando você acorda, tem sempre alguma coisa que não é de Deus chamando você para lá. Então, tenha o discernimento, porque você pagará o preço do pecado. Será perdoado por Deus? Sim, mas você pagará o preço do pecado. Então, vamos ter esse discernimento em Cristo. Você não sabe mais do que as outras pessoas, entenda. Você só vai ter um discernimento do que é carne e que é espírito. Quando você falar com uma pessoa que ela não te entender, ela é da carne, se você tiver o dom do Espírito Santo. Então fica com Deus, pessoal, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e que um ótimo domingo a todos. Deus abençoe.